Boa noite, Felipe. Um prazer falar contigo, um prazer falar com os ouvintes aí da Rádio Gaúcha. É sempre bom falar com os amigos aí. Bom, a gente estava pensando aqui hoje, né, eu e os produtores do programa, sobre quem que a gente poderia entrevistar para falar sobre o momento do Grêmio, mas também já projetar esse retorno do Luan. E aí eu dei a ideia, né? Bom, o Luan se profissionaliza, ele é lançado como profissional ali 2013, 2014, e tu eras o diretor de futebol. E até trazer para o nosso ouvinte agora, fiz o contato contigo hoje à tarde, né, Quitolina, e aí te fiz esse convite para bater um papo com a gente, tu disseste, foi a primeira contratação que eu fiz. Porque antes de entrar como diretor de futebol profissional, tu foi diretor das categorias de base, nomeado pelo Fábio Koff, né? Conta pra gente essa história. Bom, Felipe, a história, quando o Dr. Fábio ganhou a eleição no final de 2012, eu fui, ele me pediu para trabalhar com ele junto na base, categoria de base do Grêmio, né? Onde que eu sempre gostei de atuar. E a gente trabalhou aí 2 meses, 3 meses, até que o nosso amigo Marcelaime saiu, que ele era o diretor do profissional, saiu, e aí o Dr. Fábio pediu para mim assumir o profissional como diretor. Mas nesse período que eu fiquei na base, a gente fez uma série de contratações, porque a base estava necessitada de novos jogadores, novos talentos, mesmo porque tinha um monte de jogador saindo naquele momento, nós estávamos pegando transição. E chegou para minha mesa, a primeira indicação foi do Luan, que ele tinha se destacado na Copa São Paulo, e era um jogador que tinha recém saído do futsal, né? Ele é oriundo do futsal, e apareceu, a gente viu alguns vídeos dele, o material dele, e fomos negociar junto com a Catatumbense, onde ele estava radicado naquela época. Sim. Aí foi a primeira contratação, quando veio o valor, a gente negociou o valor, procuramos negociar um valor que ficasse boa para as duas partes, e foi a primeira solicitação de abertura de cofre, diga assim, lá do Dr. Fábio, em relação a novas contratações. Até o Dr. Fábio disse, pô, Quitolina, tu vai pagar tudo isso para um jogador da base? Digo, presidente, um jogador diferenciado, tal. E aí eu posso abrir o valor hoje, foram os 3 cheques de 100 mil reais, Imagina. que eu levei na mesa dele para assinar, quando a gente pagou 300 mil reais para a Catatumbense para o passe do Luan. E o Luan veio, naquela época, se apresentou, ficou uns 4 a 6 meses fazendo um trabalho de transição do futsal para o futebol de campo. Ele praticamente foi ganhando massa muscular e toda aquela história que o atleta precisa. Então, só depois, no final de 2013, que ele começou a realmente jogar futebol e se preparar. Quando ele realmente subiu para 2014, que ele daí subiu profissional e começou a carreira e também se destacar no time do Grêmio. Tem uma história que, quando nós nos preparamos na Libertadores, nós estávamos muito bem na Libertadores em 2014, e o Luan, antes do jogo com o São Lourenço, jogo lá de mata-mata, nós fomos jogar em Buenos Aires, ele machucou, estava com o braço machucado, não podia jogar. Então teve um processo de recuperação, teve um processo até emergencial para ele voltar, ele não conseguiu, jogou apenas poucos minutos e a gente perdeu o jogo lá, depois veio ganhar o jogo na arena, mas mesmo assim ficamos fora nos pênaltis. Então ele fez muita falta naqueles 2 confrontos, porque ele não estava bem, e ele estava muito bem no time naquele momento, assim, no começo de 2014. O surgimento dele ali é com o Anderson Moreira, né? O técnico que lança ele. Eu acho Exatamente. que a estreia dele é contra o Brasil de Pelotas, não é? No Gauchão, fora de casa, um jogo fora de casa. Aí eu não me lembro da estreia. Eu lembro que ele, não sei se é o primeiro jogo dele, mas ele faz um golaço, ele sai na cara do goleiro, dá uma cavadinha. É um gol muito parecido ao que ele faz contra o Lanús, na final da Libertadores. Na cara do goleiro ele dá uma cavadinha por cima. Tinha muita qualidade Ele técnica. jogou muito bem o jogo também contra o São José, no Gauchão, em Porto Alegre. Quitolina, eu lembro de te entrevistar, era uma entrevista coletiva do Dr. Fábio Koff, ao lado do Vanderlei Luxemburgo, para anunciar a renovação de contrato que o Luxemburgo ficaria de 2012 para 2013. Houve a troca na presidência, né? O Fábio Koff entrando, vocês entrando também. E aí lembro de te entrevistar como anunciado naquele momento, o diretor de futebol das categorias de base. E o que hoje pode parecer um clichê, e na época também poderia parecer, me marcou.
que na entrevista tu diz o seguinte, a base não é para ganhar título, é para lançar jogadores. Se eu lançar 2, 3 jogadores, eu me dou por satisfeito. Eu não quero ganhar título, eu quero lançar jogadores. E foi exatamente o que vocês fizeram, né? A safra começa a ser plantada ali. Felipe, o trabalho que a gente fez na categoria de base, mesmo depois eu assumindo o profissional, eu nunca tirei os olhos da categoria de base. Praticamente estava um processo só. Então a gente cuidava, tinha ligação direto com a base, a gente conversava muito sobre a base. A minha ideia sempre foi, eu falava isso para o presidente Fábio Koff, presidente, eu não quero ser campeão do Sub-17, Sub-20, eu quero formar jogadores para o Grêmio daqui a 4, 5 anos ser campeão de alguma coisa, tendo no seu elenco praticamente 6, 7 jogadores vindo da base. Foi isso que eu sempre preguei quando eu estive presente na base e também no futebol profissional. E inclusive tu me entrevistou quando eu estava na base, lá na sala do Olímpico, você lembra disso? Lembro. Que eu disse na entrevista, tu estava no outro jornal, e tu me entrevistou e eu disse exatamente isso para ti naquela entrevista, que a necessidade nossa era formar jogadores. E de formar jogadores, porque o Grêmio tinha uma necessidade de formar jogadores, porque o Grêmio estava saindo de uma crise financeira muito grande e precisava renovar também e criar jogadores para ganhar títulos e com isso também voltar a ter um superávit financeiro. E para nossa, eu me senti muito satisfeito com o Grêmio veio a ser campeão da Libertadores, da Copa do Brasil, e eu falava para todos os meus amigos assim, ó, tá aí, ó, tem 6 jogadores que nós trouxemos da base que estão jogando nesse time. Então, vamos botar o Cebolinha, vamos botar o Luan, vamos botar o Ramiro, vamos botar vários jogadores que nós trouxemos naquela época que estavam presentes no time campeão. Entendeu? Isso para nós é uma satisfação muito grande como dirigente. Podemos não ter ganho nada na nossa época, foi 18 meses praticamente de administração do vestiário, mas também a gente fez alguma coisa que veio dar resultado depois. Não, vocês organizaram a casa, O próprio Jeromel que a gente contratou naquela época deu o resultado que deu e está aí até hoje. Não, vocês organizaram a casa, vocês plantaram o que o Grêmio veio a colher depois, e até tu já não estava mais no departamento de futebol, mas o exemplo é esse, né? A Copa do Brasil de 2016, Pedro Rocha faz 2 gols na final contra o Atlético Mineiro. Contratação de vocês para a base. Cebolinha, que era o reserva, que faz aquele gol, Salvador contra o Palmeiras, o Grêmio seria eliminado contra o Palmeiras. São Paulo, exatamente. Nas quartas de final, o gol é dele. O Luan nem se fala, também foi contratado nessa gestão anterior e tu fizesse esse trabalho. Teu trabalho ali junto com o Júnior Chávere, foi outra contratação da gestão de vocês, né? Isso, exatamente. Foi eu que contratei ele. Muito bom. Bom, Quitolina, o bate-papo é para falar sobre o Luan, né? E relembrar como foi o processo de contratação, mas agora vamos começar a projetar. O que te pareceu esse retorno do Luan? Tu acha que foi uma boa sacada trazer de volta? Ele pode ainda render dentro de campo? Olha, o Luan, quem prejudicou o Luan foi só ele mesmo, entendeu? O Luan, ele tem uma personalidade muito forte. O Luan, desde a nossa época, a gente trabalhava muito fortemente com os cuidados ao Luan, tá? Então, o Luan é um jogador que tem uma potencial de futebol muito grande, é fantástico. Tu pode ver que em 2017 ele foi o protagonista do Grêmio campeão da América. Rei da América. E campeão da América, rei da América, exatamente. Então, só que o Luan, com a ida dele ao Corinthians, eu acho que ele mudou muito de áreas, que em São Paulo as coisas são bem diferentes que são aqui no Sul. Então, acho que ele se perdeu um pouco no caminho. Agora, dizer que o Luan não sabe, não joga mais, não vai jogar mais futebol, isso ninguém pode afirmar. Ele, jogador, não esquece. O jogador pode estar no momento físico ruim, no momento cabeça ruim, várias coisas interferem no potencial de um jogador. Agora, ele tem uma capacidade incrível de jogar, ele tem uma capacidade técnica, indiscutível. Agora, se ele voltar com o foco, eu vi as imagens da chegada dele no aeroporto, eu vi que ele se emocionou vendo a torcida do Grêmio gritando o nome dele, viu que ele está emocionado. Então, se ele trazer isso tudo para dentro dele e focar, e ser um jogador que esteja realmente querendo
recuperar o nome dele, o futebol dele, eu acho que ele pode ser um grande acréscimo, mesmo que hoje ele não tenha a vitalidade de 20 e poucos anos, como nessa época, hoje está com 30 anos, então ele é um jogador que ainda tem potencial para fazer isso. Agora, basta ele querer. Se ele quiser, ele vai ser um jogador útil ao Grêmio. Pois é. Me parece que essa contratação agora, e o Renato deixou isso muito bem explícito, né? Muito claro. O Renato também tivesse contato com ele lá em 2013, vocês trouxeram ele de volta, né, na segunda passagem como técnico. Sim. E o Renato sempre apela para esse lado humano do jogador. Acho que é o grande mérito do Renato. Não que ele não seja um conhecedor de dentro de campo, de tática. Não, mas o fator agregador do Renato pesa também nessas horas para recuperar jogadores, né? Sim, o Renato tem uma gestão de jogadores muito... Ele tem um papo reto com os jogadores, essa que é a verdade, tá? Eu trabalhei com o Renato 6 meses. A gente contratou ele no meio do 2013, depois de sair do Luxemburgo, e a gente saiu de 11º do brasileiro e viramos vice-campeão brasileiro naquele momento, naquele ano, entendeu? E o Renato, para mim, me surpreendeu muito o método como o Renato administra o vestiário, tem um papo reto com os jogadores, tem uma linguagem bem franca, e isso que dá o resultado que o Renato colheu aí nesses tempos todos. E o Renato é uma pessoa, hoje não teria um técnico mais indicado para recuperar o Luan como o Renato, nesse momento. Eu acho que as coisas, o Luan chegou no Grêmio, está voltando ao Grêmio no momento em que tem uma pessoa que vai ajudar muito ele a recuperar o futebol dele. É verdade. Quitolino, aproveitando o contato contigo, já vamos falar também sobre o Grêmio como um todo, a situação do Soares, né? Aliás, tem uma entrevista coletiva convocada para esse sábado, após o treinamento da manhã, que é o diretor de futebol Antônio Brum, ao lado de Luiz Soares. Os dois vão conceder uma entrevista certamente para explicar como se deu, né, o processo para que o Soares não saísse nessa janela, enfim, outras situações que a gente só vai saber na hora da entrevista. Eu não sei qual é o grau de acompanhamento teu. Tu tem contatos ainda com o pessoal do futebol, com o presidente Alberto Guerra? Tá por dentro dessa situação? A gente participa dos bastidores. Quando a gente não está dentro, a gente observa. A gente procura não nem atrapalhar muito. A gente fica só nos bastidores, fica assistindo. Eu não tenho contato com o pessoal do futebol. O presidente Guerra, eventualmente, a gente conversa. A gente participou da eleição dele, nós apoiamos a eleição dele, do Guerra. Então, estivemos junto com eles. Temos pessoal nosso trabalhando dentro do Grêmio. Tem o Davi Estival na base, que é do nosso grupo, do nosso grupo político, trabalhando lá na base. Mas a gente não tem trocado informações e a gente procura deixar quem está lá trabalhar do modo como eles gostam de trabalhar e também do perfil deles. Em relação a questão Soares, eu acho que essa questão dele ficar até o final desse ano e antecipar um ano de contrato, isso, qualquer momento, um jogador do nível do Soares, era possível que isso viesse a acontecer, se tratando de uma negociação de um jogador tão importante. Agora, essa questão Soares, para mim, prejudicou muito ele no jogo de quarta-feira. Para mim, eu acho que foi a pior partida dele no Grêmio, no meu entendimento. No meu entendimento, não foi uma das melhores partidas, foi uma partida que ele não estava tão focado como estava nas outras vezes, tá? Então... Parecia um pouco irritado também, né? Agora... Irritado com os companheiros, teve um momento que ele ficou brabo com o Vilhaçante. Ele estava irritado, as coisas não davam certo, porque no outro lado tinha um time tecnicamente muito bom, né? Time que não tem palavra, não dá para descrever as qualidades do Flamengo, entendeu? Porque o time, tanto o grupo do Flamengo, não dá para dizer do time, sai um jogador de seleção, entra outro de seleção. Exatamente. E o Soares, ele se irritou naquele jogo, ele estava irritado, ele não estava focado desenvolvendo o futebol dele, porque ele estava incomodado. E não sei também se esse tipo de negociação aí toda semana não atrapalhou um pouco ele. Pode ser. Bom, mas o trabalho como um todo, como é que tu tá vendo? Eu até julgo, Quitolino, que é um dos melhores trabalhos do Renato, tendo em vista que ele ajudou a montar o elenco, indicando jogadores, reinventa o time durante a temporada, né? O Grêmio começa de uma forma, ele perde os pontas, o Ferreira se lesiona, arma um time com 3 zagueiros, que aliás, lá com vocês em 2013 ele também fez isso, né? Ele variava de 3 zagueiros para 3 volantes. Ele botava o Ramiro de falso ponta direita, tinha o Kleber no outro lado. Eu vejo assim, o Grêmio montou
conseguiu esse ano montar um elenco mais forte, vindo de uma segunda divisão, e conseguiu montar um elenco que eu acho que dentro das condições financeiras que o Grêmio tem, né, no momento, acho que conseguiu montar um time competitivo, um time bom, porém eu acho que falta um pouco mais de grupo, falta mais corpo, porque o próprio Renato comenta a todo momento que falta gente, porque tem gente lesionado, o campeonato é longo, então tem muita coisa pela frente que quando chega na troca, aí tu sente falta de um cara do mesmo nível. Então eu acho que o Grêmio tem um elenco bom, sim, um time bom, e o elenco todo tem carências ainda para recompor o grupo de jogadores, né, para busca de substituições. Agora, dentro desse cenário, nós estamos num momento, acho que, interessante. Esse jogo de quarta-feira, vou repetir, jogamos contra praticamente um time que é uma seleção, e o Grêmio não fez um bom jogo. Eu acho que o Grêmio devia ter jogado de uma forma um pouco diferente na quarta-feira, assim, mais reservado, buscando espaços, contra-ataques e marcar mais o time do Flamengo. Nós acho que jogamos de igual para igual com o time do Flamengo, e aí o time do Flamengo é um time melhor. É um time melhor no papel e no campo. E foi o que aconteceu. Mas isso também não vai dizer que está tudo errado. Nós temos aí numa posição, no momento, no Campeonato Brasileiro muito bom. Então, acho que o Renato mudou o time no meio desse processo do primeiro semestre para agora e está conseguindo evoluir tecnicamente, e coisa que a gente não tinha tradição muito de fazer nos pontos corridos, ficar lá em cima direto. O Grêmio está se mantendo aí numa posição bem tirando o Botafogo, né, que está fora da curva, também tá pontuando todas as rodadas. Foi o que aconteceu em 2013 com o Cruzeiro e 2014 com o Cruzeiro também, que nós estávamos bem no campeonato, recuperamos, mas o Cruzeiro disparou nos 2 anos. Então ficou com 10, 12 pontos na frente de todo mundo e foi campeão, inclusive nos 2 anos. Então, acho que o Grêmio tem coisas boas para vir aí até o final do ano. Tá? No mínimo, uma vaga de primeira na Libertadores, mas dá para buscar o brasileiro ainda. O brasileiro tem muito tempo, muitas rodadas, tem muito tempo ainda para buscar isso. É verdade. Quitolina, obrigado por atender, e até queria te dizer que, bom, a gente já se conhece já há mais de 10 anos, né, convivendo, eu como repórter, na época tu eras dirigente, a gente contou um pouco dessa história. És um dos caras que comprova que no meio do futebol dá para encontrar gente honesta, gente trabalhadora, abnegados, né, no teu caso não recebia salário para estar ali se entregando ao Grêmio como um bom gremista. E obrigado, meu amigo, por atender ao chamado, contar um pouco dessa história, é sempre bom te ouvir. Obrigado, Felipe. Tu é um jornalista que eu prezo muito, porque quando a gente começou lá no Grêmio, tu também nos deu bastante força, tu precisava de informações, a gente te ajudava também. Então, acho que esse trabalho dirigente e jornalista, acho que ele é importante para chegar na torcida as coisas como elas são, entendeu? E na nossa época, quando tu fala isso, eu agradeço as palavras, a gente procurou sempre dar o melhor para o Grêmio, mesmo sem conquistar título na nossa época, mas o que nós fizemos dentro do clube em 2 anos praticamente foi para ajeitar a casa, para que o próximo dirigente, as próximas pessoas que assumissem o Grêmio, tivesse a casa em condições para fazer um trabalho melhor que o nosso. E foi o que aconteceu. O Grêmio começou a ganhar os títulos, mudou de patamar depois da gestão Fábio Koff. Depois da gestão 2013 e 2014, o Grêmio trocou de patamar no cenário. Ele já estava no momento, agora o Grêmio está no outro momento perante o futebol brasileiro e futebol mundial. Então, acho que isso, nós tivemos contribuição, que seja o mínimo que seja, mas fizemos a nossa parte da melhor forma. Com certeza. Quitolina, obrigado, um abração, uma boa noite. Obrigado, um abraço a todos os ouvintes.